Nessa aula eu vou apresentar para você um pouco mais do TQS e também começar a criação do nosso edifício dentro do sistema TQS. No primeiro momento, assim que você abre o TQS, vai abrir para você o gerenciador do TQS, onde você vai ter acesso a todos os sistemas e subsistemas do TQS. O TQS basicamente trabalha com o sistema de lançamento, que é o modelador estrutural, trabalha com o sistema de análise estrutural, um outro sistema de dimensionamento, detalhamento e geração dos seus desenhos. Todo o acesso a esses sistemas e subsistemas é feito através do gerenciador. Tanto é a única janela que você não consegue fechar. Se você fechar a janela do gerenciador, vai fechar para você o TQS completamente, tá? E de repente, se você não tiver salvo o seu projeto, você pode perder o avanço que você fez na etapa de modelagem, por exemplo, tá bom? Aqui no TQS, na coluna da esquerda, você encontra a árvore do edifício, ou dos edifícios que você está desenvolvendo ou que já desenvolveu. Quando você clica em algum projeto que você está na fase de desenvolvimento ou que já desenvolveu, por exemplo, nessa janela aqui do meio é onde você vai ter acesso aos arquivos desse seu projeto, de acordo com o tipo de elemento estrutural ou pavimento que você está trabalhando. Aqui, por exemplo, abriu a pasta completa com todos os pavimentos desse projeto. Quando eu expando aqui essa árvore, já encontro a pasta gerais, plantas, critérios, desenhos, pórtico espacial, pilares, pavimentos e fundações. Algumas dessas janelas, dessas pastas, vão ficar ativas depois que você realizou o seu dimensionamento. Por exemplo, aqui nesse projeto já foi feito o dimensionamento, então por isso você consegue observar a pasta com os desenhos gerados. No caso, aqui os desenhos de detalhamento, tá bom? Se você ainda não tiver feito o dimensionamento, o detalhamento desses elementos estruturados do seu projeto, aqui vai ficar vazio, tá bom? Aqui na pasta pavimentos, você vai visualizar, por exemplo, cada um dos pavimentos que foram criados e assim como as suas plantas baixas que você utiliza no modelador estrutural, tá bom? Basicamente, essa pasta que eu mostrei aqui para você é uma pasta de um projeto modelo do TQS. Então, quando você instalar e abrir, você vai encontrar exatamente essas duas pastas que está aqui para mim. A do projeto modelo em concreto armado e um outro projeto modelo também de alvenaria estrutural, tá bom? Essa pasta aqui, backup de projetos, são de projetos que eu utilizei aqui nessa versão estudante, tá joia? Basicamente, essa aqui é a funcionalidade geral do gerenciador do TQS e aqui mais em cima você encontra o menu dos sistemas do TQS. A primeira aqui, por exemplo, são os sistemas que a gente trabalha. Como eu falei anteriormente, um sistema do TQS Formas, que é onde você vai fazer o lançamento e vai ter acesso ao sistema ou ao subsistema modelador estrutural, que inclusive, diga-se de passagem, é um dos mais avançados e não conheço nenhum software que tem um modelador estrutural tão poderoso e tão avançado quanto o TQS. Você vai ter a oportunidade de conhecer e de aplicar isso na prática aqui nesse curso, tá bom? O sistema Pórtico TQS e Grelha TQS para análise estrutural, no caso, análise do modelo 4, onde você faz a análise do seu pórtico, formado por vigas e pilares, e análise da grelha, formado pelas lajes de cada um dos pavimentos do seu projeto. E também os sistemas de dimensionamento, detalhamento e desenho, que é onde nós utilizamos o TQS lajes, TQS vigas, TQS pilar e o TQS fundações. Um sistema de acordo com o tipo de elemento estrutural do seu projeto, tá bom? E aqui os sistemas especializados, como por exemplo o Escadas TQS, que é um sistema só para o dimensionamento, detalhamento e geração de desenhos das escadas, o CISIS, que é o sistema para interação solo-estrutura, o TQS AGC, que é o TQS para desenho genérico, né, de concreto armado, que é uma plataforma, um sistema de desenho gráfico, para você fazer algum tipo de desenho adicional, se você preferir. O sistema de TQS Alveste, que é o TQS de alvenaria estrutural, o TQS Prel, que é o TQS para pré-moldados, TQS Madeira, paredes de concreto e outros aplicativos que você encontra lá no site da TQS, na TQS Story, ok? Tudo a um clique de distância. Edifício, todas as ferramentas de criação do seu edifício ou de edição do seu edifício, das unidades que você vai trabalhar aí no seu projeto, você faz toda essa configuração referente ao seu edifício, tudo por esse menu, tá bom? Todas as informações, todas as funcionalidades você encontra diretamente
aqui nesse menu Edifício. Interfaces BIM, todas as funcionalidades, ferramentas voltadas para o BIM. Se você tem, por exemplo, uma arquitetura que foi desenvolvida através do Revit, é possível você importar e exportar arquivos do Revit para o TQS e do TQS para o Revit, utilizando um plugin próprio que existe lá na TQS Store, tá bom? Tem um plugin gratuito que facilita essa interoperabilidade entre o TQS e o Revit, tá bom? Tudo isso de forma muito simples, muito intuitiva. Inclusive, essa intercambiabilidade também entre Revit e TQS é uma das melhores que existe no mercado, falando de softwares. Essa integração ela é muito fluida, tá bom? Então, se você tiver algum projeto em Revit, por exemplo, você consegue importar para o TQS facilmente. Da mesma forma, você consegue exportar um arquivo do TQS para o Revit através desse plugin, ok? Exportar para o Tecla, que é uma baita de uma ferramenta para desenhos de fabricação de estruturas metálicas, arquivo em FC, exportação de arquivo em realidade aumentada. A TQS tem aí uma parceria com a Algin. Existe também um outro software chamado TQS Cloud Viewer, que você consegue exportar o modelo 3D do seu projeto e compartilhar o link com o cliente para que ele consiga navegar no modelo estrutural sem precisar de um aplicativo externo. Ele consegue fazer essa visualização através do navegador do celular ou do computador dele. Tem também integração com o Orça Fácil, tá bom? No caso de quantitativo, TQS gera para você todo o relatório de quantidades do seu empreendimento, falando em mão de obra, volume de concreto, de armadura, tudo isso bem detalhado através dessa integração com o Orça Fácil, tá bom? Entre outras funcionalidades voltadas aí para o BIM e também importação dos nossos arquivos de arquitetura em DWG. Por exemplo, quando formos modelar a nossa estrutura, nós vamos precisar importar aquela planta baixa aqui para o TQS. Então, é através aqui desse recurso de desenho e plotagem que nós importamos a planta baixa do AutoCAD aqui dentro do TQS, tá bom? Outras ferramentas, por exemplo, a ferramenta de compactar ou restaurar um edifício, que é bem interessante. Eu posso compartilhar um arquivo aqui do meu projeto com você para que você consiga abrir no seu computador. Inclusive, vou deixar um tutorial de como fazer isso, de como compactar e restaurar aí um arquivo externo, feito por um outro profissional, para você abrir no seu computador. De repente, em uma consultoria, você acaba utilizando isso muitas vezes. Você precisa, de repente, de um auxílio em algum projeto estrutural e quer compartilhar o seu projeto com um outro profissional que vai te ajudar a resolver um determinado problema. Você vai precisar compactar esse arquivo, o outro profissional vai restaurar no computador dele para abrir esse arquivo e ajudar você a estar resolvendo aquele problema, tá bom? Entre outras funcionalidades, calculadora, enfim. Ferramentas de impressão, que é o que nós utilizamos basicamente para organizar, para configurar e gerenciar as pranchas de impressão do nosso projeto, tá bom? Nós vamos fazer isso por aqui também, vou mostrar para você algumas aplicações das ferramentas do menu de impressão. TQS Formas, como eu falei, são as ferramentas, as funcionalidades voltadas para o modelador estrutural do TQS. Então, tudo que você precisa ali, em termos de ferramentas, no que diz respeito ao modelador e a edição gráfica aqui dos seus elementos, você consegue fazer também aqui através do menu do TQS Formas, para cada um dos pavimentos do seu projeto, tá bom? E aqui os aplicativos que você for instalando no TQS. O TQS tem uma boa compatibilidade com diversos tipos de aplicativos. À medida que você vai baixando e instalando, alguns deles ou vários deles aparecem aqui para você, tá bom? Inclusive o TQS Cloud Viewer. Se você baixar, vai aparecer o botãozinho, o íconezinho aqui para você ter esse acesso, tá joia? Basicamente assim. E outra, os menus que aparecem aqui em cima, sistemas, edifício, interface, ferramentas, impressão, TQS Formas, aplicativos, muitos deles você encontra aqui nesses menus à esquerda, tá bom? Claro que menos intuitivos. Quando você clica, aparece já os ícones, através do menu Ribbons, que é chamado essa plataforma. Aqui em sistemas, você vai encontrar basicamente as mesmas ferramentas, porém, só com a descrição. Então, recomendo-se já acostumar apenas com os menus que aparecem no topo da tela do seu TQS, tá bom? Aqui existem outras ferramentas, outras funcionalidades
que no decorrer aqui do nosso curso eu vou apresentando para você. Mas basicamente o que eu acabei de mostrar são as principais funcionalidades do TQS. Assim você conhece um pouco mais e sabe exatamente onde vai procurar cada uma dessas ferramentas e funcionalidades, tá bom? Por exemplo, chegou agora o momento da gente criar o nosso projeto aqui no TQS. Então, onde que eu faço isso? Venho aqui no menu Edifício e onde eu encontro o botão Novo, para criar um novo edifício. Repare que eu tenho duas formas de fazer isso. Criando um edifício do zero, através de uma janela específica para criar esse edifício, ou através do modelador estrutural. Aqui o que vai acontecer, qual a diferença entre eles? O modelador estrutural é onde eu faço a modelagem da minha estrutura, onde eu vou lançar as vigas, pilares, fundações, as minhas lajes, escadas, se houver, etc. Então, quando eu utilizo essa ferramenta, ou esse botão, novo modelador, eu tenho a opção de criar um edifício lá dentro do modelador. Então, depois que eu criar esse edifício, basta eu já começar essa modelagem. Porém, quando eu fizer isso aqui, eu vou dar um exemplo para você, clicar em novo modelador, a mesma janela, os mesmos recursos, as mesmas opções que eu tenho aqui, eu tenho clicando em novo. Então, você está começando aí o seu projeto, eu particularmente não vejo muita vantagem começar o edifício pelo modelador estrutural, a não ser, de repente, que você queira testar essa funcionalidade, até mesmo você ter a sua própria experiência para isso, tá? Ou se não, se você já tiver vários projetos já criados, talvez tenha um pouco mais de produtividade criando o seu projeto novo através desse recurso, novo modelador. Essa ferramenta só existe no TQS 24, tá bom? A partir do TQS 24. Então, para criarmos aqui nosso edifício, eu vou clicar aqui em novo. Cliquei em novo, criação padrão ou a partir de um modelo salvo. Tenho a possibilidade, por exemplo, de criar a partir de um modelo de um projeto que eu já desenvolvi. Exemplo, estou fazendo um outro projeto com as características muito parecidas com um projeto que eu já fiz há um tempo atrás. Então, eu posso aproveitar desse modelo salvo, de um projeto que eu já fiz, e começar esse meu novo projeto a partir dele. Ou seja, algumas configurações que são similares, eu não vou precisar fazer de novo. Então, tendo assim uma produtividade a mais. Um exemplo, se eu tiver um projeto parecido com esse, Edificação Urbana, onde eu tenho ali uma classe de agressividade ambiental 2, FCK de 25, descobrimentos já estabelecidos de acordo com essa classe de agressividade. Enfim, eu não vou precisar novamente configurar esses critérios, tá bom? Então, a partir do modelo salvo, me dá essa produtividade a mais. No nosso caso, nós vamos começar um novo edifício, tá bom? Então, eu vou chamar aqui de edificação residencial. Edificação residencial. Esse vai ser o nome do nosso projeto. Você pode colocar o nome que você desejar, tá? Aqui é mesmo para eu diferenciar de outros arquivos e ficar bem claro para mim aqui o projeto que eu estou desenvolvendo. Normalmente, eu coloco no nome alguma característica do meu edifício. Normalmente, o que eu faço é colocar o nome do meu cliente e, se o nome não for muito grande, colocar se é uma casa térrea, se é um sobrado ou se é uma edificação de múltiplos pavimentos, por exemplo, tá bom? Então, você vai colocar o nome que você preferir. Eu sugiro que você coloque uma sequência numérica, tá bom? Um exemplo, primeiro começando com a letra R, residencial, ou E de estrutural, ou talvez P de prédio, alguma coisa do tipo, tá? Então, eu coloco R01, seria uma residência 01, seria a identificação daquele projeto. Então, eu sei que o R01 poderia ser o cliente 01 fulano de tal, tá? R01 Vinícius Cardoso, traço casa térrea. Aí seria aquele projeto 01, primeiro projeto que eu estou desenvolvendo, tá bom? É bom você colocar essa sequência numérica, porque o TQS, à medida que você vai fazendo mais projetos, ele vai colocando aqui em ordem alfabética, tá bom? Ou na sequência numérica. Ou talvez no lugar do R, para não confundir com residência ou revisão, você coloca o N, N01 ou N001, fica no seu critério, tá bom? E à medida que você vai fazendo mais projetos, vai ficando nessa sequência. Se você não colocar uma sequência numérica ou alfanumérica, por exemplo, ele vai começar a misturar ali os seus arquivos de acordo com a ordem alfabética. Claro,
vai ficar sempre do jeito que você preferir, tá? E se você quiser renomear a qualquer momento, você pode fazer isso sem problema algum. Então, vou colocar aqui edificação residencial. Um exemplo, N01, edificação residencial. E vou colocar aqui, por exemplo, CREA MG. Seria a identificação aqui do nosso projeto e o curso que nós estamos realizando, ok? Aí fica mais fácil também, se você quiser, você pode colocar o mesmo nome que eu, qualquer outro que você desejar. Clica aqui em OK, abre para mim, abriu na outra tela, vou trazer aqui para você. Abriu a tela onde eu vou fazer a criação do meu edifício, especificando aqui os dados do meu edifício, tá? Já aparece aqui para mim o nome do meu projeto, projeto N001, edificação residencial, CREA MG. Título do edifício, vou colocar aqui edificação residencial. Título do cliente, CREA MG. Endereço da obra, Ipatinga, Minas Gerais. Você pode colocar a localidade, o endereço da obra que você desejar nesse projeto que nós estamos desenvolvendo juntos, tá? Em outros projetos, vai colocar as características aí do empreendimento que você está desenvolvendo, obviamente. Número do projeto, projeto 1, prefixo das plantas, aqui no caso, o prefixo, vou chamar de EST, de estrutural, tá bom? Aqui o número do projeto, vou colocar um 0 na frente, 01, tá bom? Aí vai ficar aqui classe de utilização, TQS1, isso aqui você não tem necessidade de alterar. Aqui onde está indefinido você pode clicar. E aqui tem característica da minha edificação, tá bom? Identificação de classe, TQS01, para descrição residencial, subgrupo 1, descrição residencial privada unifamiliar, que é justamente a característica do meu empreendimento. Alguns coeficientes de ponderação, de minoração, são decorrentes à finalidade da minha edificação, tá bom? Por exemplo, para o estado limite de serviço, onde eu tenho um PIS 0, PIS 1, PIS 2, então esses coeficientes são de acordo com o uso e ocupação da minha edificação. Então é importante, quando você fizer o seu projeto, saber exatamente quais são as características, porque se for comercial, esses coeficientes eles podem mudar, tá bom? E até mesmo aqui no título, na descrição do edifício, é bom você ter as informações mais corretas e coerentes ao que você está projetando. No nosso caso, grupo A, residencial, subgrupo 1, residencial privativa unifamiliar. Cliquei em OK, isso aqui já foi definido, tá bom? Aqui na descrição do projeto, você pode colocar algumas informações complementares. Por exemplo, quem é o autor do projeto de arquitetura, quem é o seu cliente, colocar mais informações sobre ele. Projeto estrutural, vou colocar aqui, ó, responsável pelo projeto estrutural. Vou escrever aqui, ó. Responsável, projeto estrutural. Vou colocar o meu nome. Vinícius Cardoso. E aí você pode colocar todas as informações complementares do seu empreendimento, tá bom? Logo mais aqui embaixo, normas em uso. Como eu falei, TQS versão 24, ele já trabalha com a NBR mais recente, no caso, a 6118-2023. Todos os critérios de dimensionamento são de acordo com a NBR 6118-2023. Não significa que você não precisa calibrar o software, porque os critérios de calibragem, de configuração, são de acordo com a norma e também a preferência do usuário, e também de acordo com a sua experiência. Claro que essa preferência vai ser de acordo com a experiência que você tem no projeto estrutural. Quando eu estiver calibrando o software, primeiro conceito, né, que eu vou aplicar é seguir as prescrições normativas, no caso NBR 68-2023. Um outro critério são as minhas preferências, para que o resultado do software de dimensionamento e detalhamento gere para mim resultados o mais próximo possível do correto, do seguro e do ótimo. E assim eu tenho realmente resultados melhores através do meu projeto. Não é somente a concepção, a melhor concepção estrutural que vai gerar para mim os melhores resultados. A calibragem do software é determinante, principalmente quando você está utilizando uma ferramenta com inúmeros recursos, tá bom? Se eu não me atentar quanto a isso, eu posso ter um projeto antieconômico,
com mais armaduras do que necessário, um projeto com armaduras mais espessa do que o necessário, dificultando até mesmo o processo de execução, gerando erro, gerando retrabalho ou dificuldade para estar sendo executado o meu empreendimento. Por isso, essa etapa ela é tão importante, tá? Então, mesmo o TQS já fazendo o dimensionamento de acordo com as normas vigentes, não significa que você não tenha a responsabilidade e o dever de configurar corretamente a ferramenta que você está utilizando, ok? Feito isso aqui, outra funcionalidade ou um outro critério que nós devemos configurar é aqui no botão de avançado. Vou dar um clique nele, dados gerais avançado, cota inicial, ativo desde o piso, ativo até o piso. O que significa isso? Explicando especificamente a cota inicial. É a partir de qual nível nós vamos começar o nosso projeto, a partir de qual nível ele nasce. Então aqui na cota 0 está dizendo para mim que o meu projeto vai começar a sua construção a partir do nível 0 do meu terreno. E nem sempre é assim. Por que nem sempre é assim? Em quais casos eu adoto a cota inicial igual a 0? Quando eu tenho, por exemplo, bloco sobre estaca, a partir do nível do meu terreno. A partir do nível do meu terreno, se eu tiver uma fundação do tipo bloco sobre estaca, então a minha cota inicial é igual a 0. Utilizando ali o topo do meu bloco, faceando com o topo das minhas vigas do nível do térreo. Agora, se por algum motivo a minha fundação vai se adentrar ali no meu terreno, no meu solo, eu tenho que mudar essa cota inicial. Se não, caso contrário, eu posso criar um rebaixamento da minha fundação sem qualquer problema através dos recursos lá do sistema de fundações. Porém, esse desnível que eu posso inserir, é recomendável que a gente faça isso de no máximo 60 centímetros, tá bom? Não mais do que isso. Se eu precisar ter um desnível da minha fundação superior a 60 centímetros, é mais interessante que eu faça isso através aqui desses dados gerais avançado. Por exemplo, se eu utilizar um bloco sobre estaca abaixo da minha viga do térreo. Então, você pode colocar esse desnível, aplicando ele na ferramenta de fundações, lá no modelador estrutural, ou então por aqui mesmo. Eu prefiro fazer tudo por aqui, tá bom? É mais um critério particular. Agora, no que diz respeito às sapatas, já necessariamente é por aqui. Eu recomendo que seja por aqui, tá? Para você não ter problemas em relação ao dimensionamento das armaduras de arranque da sua fundação, da sua sapata, em relação à continuidade das armaduras dos seus pilares. Sapatas, normalmente, nós trabalhamos com altura, uma profundidade da ordem de 1 metro a 2 metros de profundidade. 1 metro em situações de divisa, que inclusive a NBR 6120 fala para 6122 fala para a gente que se eu tiver um projeto de fundações em que todas as fundações e suas dimensões, a sua geometria, nenhum dos lados ultrapasse a 1 metro, eu posso adotar a minha altura de profundidade, a minha cota de profundidade, também igual a 1 metro. Agora, se algumas das dimensões for superior a 1 metro, aí eu já tenho que aprofundar um pouco mais os meus elementos de fundação, tá bom? Normalmente, eu costumo trabalhar entre 1,5 m a 2 metros. Não mais do que isso, para que a profundidade de escavação, aterro, reaterro aí das minhas fundações não fique antieconômico, tá? Então, fundações para uma casa térrea como que a gente está fazendo, a uma profundidade de pelo menos 1,5 m é o suficiente. Claro que essa cota de profundidade do meu elemento de fundação, da minha sapata, até mesmo tipo de fundação, é definido de acordo com o relatório de sondagem. E é o que nós vamos fazer isso num próximo momento, quando nós lançarmos os nossos elementos de fundações, tá bom? Mas inicialmente eu vou adotar esse critério primário para as minhas fundações, ou para a profundidade das minhas fundações. No caso, uma cota inicial de menos 1,5 metros. Um detalhe, o TQS entende somente o ponto, tá? Não vírgula. Toda vez que você for informar para o TQS algum dado, algum número, e ele for fracionado, 1 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa, tá bom? Coloquei aqui a minha cota inicial, menos 1,5 metros, indicando que é a partir dali que o meu empreendimento vai nascer, tá bom? Algumas outras funcionalidades, elas só ficam ativas em versões licenciadas e superiores do TQS. Nessa versão estudante que é gratuita,
nós não temos aqui, por exemplo, o recurso de pastas do edifício, que é interessante quando você vai importar uma arquitetura ou o carimbo, aí o seu próprio carimbo, né? O que acontece? Numa versão paga do TQS, eu utilizo hoje a Unipro. Nessa Unipro, essa opção de personalizar pasta, ela fica ativa. Então eu consigo criar uma pasta só para arquitetura. E ali eu coloco a minha planta baixa, coloco a planta de pré-dimensionamento, coloco o meu arquivo de arquitetura completo e fica numa pasta bem organizada, tá bom? Nós vamos importar esses arquivos, ele não impede que eu importe os arquivos, nada disso. Porém, ele não fica tão organizado quanto ficaria se eu utilizasse aqui essa opção de pastas do edifício, de personalizar as nossas pastas, tá bom? Infelizmente, a gente não vai conseguir utilizar ela, mas não vai deixar nada a desejar, pode ficar tranquilo, tá bom? Clico aqui agora em OK, definido essa minha profundidade das fundações, no caso a cota inicial, tá bom? E vou para o próximo menu, pela próxima aba, no caso a aba de modelo. É aqui na aba de modelo que nós definimos qual tipo de modelo de análise estrutural que nós vamos adotar no nosso projeto. Porém, mais uma limitação da versão estudante do TQS. Nós só conseguimos aplicar o modelo 4. Vou explicar para você a diferença entre cada um deles, tá? E por que também numa versão estudante a versão 6 não é importante. Primeiro ponto, no modelo 4 nós utilizamos a analogia de pórtico espacial mais grelha, ou seja, nós analisamos primeiro o pórtico formado pelos pilares e as vigas e depois as nossas grelhas, ou o inverso também, o processo de análise fica a seu critério. A ideia é que, na análise de grelha, significa que os carregamentos, os esforços aplicados na nossa laje são distribuídos para o pórtico. Então, na análise de pórtico mais grelha, eu não consigo fazer análise da minha estrutura de forma monolítica, onde todos os elementos estruturais estão trabalhando como único elemento estrutural, com um único corpo. É o que acontece no modelo 6, onde eu tenho aqui um modelo integrado, formado por lajes, vigas, pilares, os meus elementos de fundações, por exemplo, tá bom? Em edificações de pequeno porte, como que nós estamos desenvolvendo, não é necessário você fazer essa análise através do modelo 6, modelo integrado. O modelo 4 vai te atender perfeitamente. O modelo 6 ele é mais interessante, ou ele é importante, quando você tem, por exemplo, lajes lisas, onde no seu pavimento não tem vigas, onde o pavimento da sua laje vai descarregar diretamente sobre os pilares, utilizando capitéis que seja. Como existe a ausência de vigas, você não consegue trabalhar num modelo como esse através do pórtico espacial mais grelha. Você vai precisar necessariamente do modelo 6, que é o modelo integrado. Mas para edificações de pequeno porte, acredito que dificilmente, só se for uma edificação de um alto padrão muito grande, muito elevado, para você precisar trabalhar no modelo 6. Mas edificações mais simples, menos complexas, você posso utilizar, entre aspas, né, a palavra sempre, o modelo 4, porque são projetos mais simples, talvez mais básicos também, por você ter ali a sua estrutura porticada, formada ali por lajes, vigas e pilares, tá bom? Basicamente isso. No modelo 6, como eu falei, quando você tem poucas vigas de transição, você tem um sobrado, por exemplo, onde a arquitetura do pavimento inferior não coincide com a arquitetura do pavimento superior, aí quando você tem blocos de transição entre os pavimentos, tudo isso é importante utilizar o modelo 6. Arquiteturas mais simples, projetos de porte menor, casas térreas, por exemplo, na grande maioria das vezes, o modelo 4 é mais que o suficiente ou suficiente para você fazer análise dos seus projetos, tá bom? No nosso caso, mesmo aqui com o modelo 6 ativo, uma versão superior do TQS, eu iria optar pelo modelo 4. O processo de análise e de processamento, ele é mais rápido. Quando eu for processar a minha obra, o modelo 4 processa mais rápido do que o modelo integrado, tá bom? Exigindo assim um menor tempo de processamento do TQS, ok? Feito isso, mais abaixo, modelos independentes. A estrutura se comporta como um corpo único, sem juntas ou torres separadas. Não vai ter junta de dilatação, por exemplo. Exatamente aqui o nosso caso. Comportamento de corpos separados por espaços ou juntas, sob a ação do vento. Não é o nosso caso, então não se aplica. Mantém essa opção ativada.
Os outros pontos aqui que estão ativos para a gente, alguns por limitações da versão do TQS, estão desabilitados, mas basicamente nós não iríamos alterar absolutamente nada, tá? E não vamos alterar nada aqui para interação solo-estrutura, até porque para esse empreendimento não há necessidade de fazer análise solo-estrutura, e o processo P-Delta também, nós não vamos fazer qualquer tipo de configuração ou atribuição nessas outras duas opções, ok? Sendo assim, vou para a próxima aba, pavimentos. Aqui na aba de pavimentos é onde eu começo a definir os pavimentos no meu projeto, de acordo com a minha arquitetura. O pavimento fundação, ele é criado automaticamente, tá bom? Aqui eu só vou dar alguma filtrada, por exemplo, o número do projeto, chamar projeto número 1. Número de pisos, só tem um piso fundação. Pé direito, aqui da minha fundação, deixei aqui o valor igual a 0. A cota inicial já está menos 1,5, tá bom? Então aqui, manter igual a 0. A classe fundação. Se eu clico aqui nos 3 pontinhos, ó, passagem de veículo nesse pavimento, não suporta veículo. Se for um pavimento que suporta carga de veículo, vou aplicar de acordo com esses critérios que já está de acordo com a NBR 18, também posteriormente a 6120, tá bom? Fechei, não vai ter veículo aqui nesse nível da fundação. Título opcional, mantenho aqui a fundação, tá bom? Vou criar outros níveis agora. Aqui, logo nessa telinha, esse retângulo branco, eu posso inserir o nível acima da fundação, que seria o nível do térreo, tá bom? Ou o nosso nível 0. Venho na arquitetura e faço isso aqui, ó. O que eu já deixei preparado? O TQS, ele entende cada um dos níveis através da sua cota acabada. Ou seja, eu tenho aqui a minha fundação, que está aqui embaixo, eu tenho o piso do meu térreo, então peguei aqui a referência, o piso acabado. O próximo nível, onde eu vou precisar lançar algum tipo de elemento estrutural, é o nível da cobertura. Então, considerei o nível da cobertura acabado, de acordo com a minha arquitetura, ou o nível osso do seu projeto, tá? O nível osso é sempre o mais interessante, porque quando você tem escada, por exemplo, é interessante você trabalhar com o nível osso para não ter ali, de repente, algum tipo de equívoco na hora da execução do seu projeto de escadas, um degrau não ficar maior que o outro, né? Normalmente, o primeiro ou o último, tá bom? Então, por isso, sempre nível osso. Aqui no nosso projeto, vou pegar aqui o nível acabado do meu piso, tá joia? Até o nível acabado da minha cobertura, 3,35. Do nível acabado da cobertura até o próximo nível, onde vou precisar lançar algum tipo de elemento estrutural. Qual que é o próximo nível? A laje da minha caixa d'água, que está a 1 metro de altura em relação à cobertura da minha caixa d'água. Olha ele aqui, ó. A 1 metro de altura da minha laje, da minha cobertura, eu vou ter a laje da caixa d'água. Então aqui eu vou ter viga e laje apoiando o peso da caixa d'água, tá bom? Então coloquei essa outra referência aqui para você entender. E lá no último nível é a torre da minha caixa d'água. Então nesse último nível eu vou lançar ali algumas vigas para fazer o travamento da minha alvenaria, não deixar a alvenaria sem um travamento na parte superior, um critério que eu estou utilizando, tá bom? Então no nosso projeto eu vou ter aqui 4 níveis. Quais são esses níveis? Eu vou ter o nível 0, que é do meu térreo, vou ter o nível 3,35, que é o da minha cobertura, vou ter o nível 4,35, que é o nível da minha caixa d'água, e o nível 5,85, que é o nível da torre da minha caixa d'água. Essa é a minha cota total de 5,85, tá bom? Então aqui no TQS, eu vou inserir esses novos níveis. Vou clicar aqui em inserir acima e pergunta para mim o nome desse nível. Vou chamar aqui de nível 00, tá bom? Que é o nível do meu térreo. Aperto Enter, nível criado, ok? A classe já mudou aqui para o térreo, número do projeto 2, pé direito 3,35 metros, número de pisos apenas 1, título opcional, vou chamar aqui de térreo barra baldrame, então só o térreo, né? Vou chamar de baldrame, que aí eu já tenho o térreo como a classe e fica aqui o baldrame como título opcional, tá bom? Feito isso aqui, vou para o nível acima. Meu nível acima é o nível
335, o nível a 3,35 metros de altura do nível 0, sempre de um nível a outro, tá bom? Apertei Enter, nível criado. Vou chamar aqui de cobertura. Qual que é a altura do pé direito desse nível em relação a ele, ao posterior? Ele tem aqui uma altura de 1 metro, tá bom? Projeto 3, número de piso igual a 1, cobertura, vou chamar aqui cobertura também, tá bom? Inserir acima, próximo nível, nível 435. Apertei a tecla Enter, aqui já o nível do ático, onde eu tenho aqui a minha caixa d'água, então mantenho aqui ático, e aqui vou chamar de caixa d'água. Caixa d'água. Prontinho, pé direito igual a 1 metro. Inserir acima, nosso último nível, que é o nível 585. Apertei Enter. Posso manter aqui como nível ático também, que é somente ali o travamento. E aqui vou chamar de cobertura CX, cobertura da minha caixa d'água, ok? E a altura desse pé direito de 1,50. Prontinho, todos os níveis criados. Quero saber se está correto, se eu fiz o lançamento errado, alguma informação, o que eu faço? Eu venho aqui e aperto atualizar DWG. E aqui eu tenho o meu pavimento já criado. Olha o que ele fez. O nível 3,35, aqui da minha fundação, que eu lancei, no caso do térreo, teria que ficar no pavimento superior. Então essas informações, todas essas que eu lancei, elas podem ser facilmente corrigidas depois que você tem a visão geral aqui do corte esquemático do seu empreendimento. Uma dica para você fazer de forma mais assertiva, não precisar aqui depois fazer uma correção de repente, é aqui no próprio corte em DWG, tá bom? O que eu quero mostrar é que nada do que você faz é definitivo, então pode ficar tranquilo. Fez algo ali e não sabe se ficou certo e tudo mais, atualiza o DWG, você vai conferir e pode fazer a correção. Normalmente, o que eu gosto de seguir é esse lançamento dos níveis de cima para baixo. Essas são as minhas cotas. Então, qual que é a minha cota da cobertura da caixa d'água? É a altura entre a cobertura da caixa d'água, o nível acabado, até o nível acabado inferior. Então, a altura dela é 150. Qual é a altura da laje da caixa d'água? Entre ela e o nível inferior, 1 metro. Qual que é a altura, o nível aqui da minha cobertura? É a altura entre ela e o nível abaixo, no caso o térreo, 3,35. Qual que é a cota do térreo? É a altura dele em relação à minha fundação, 1,5 metro. Então, seguindo isso aqui, a gente vai no TQS para fazer esse ajuste, tá bom? A cota do nível 575 é 1,5 metro. A cota do nível 4,35 até o nível 3,35 é 1 metro. Só você pegar, subtrair um menos o outro. Se eu pego 3,35 menos 0, é 3,35. Então, o pé direito aqui é 3,35. Tá bom? Altura de nível a nível. No caso, o que está falando aqui pé direito seria o nosso pé esquerdo. Tá bom? E o nível 0, eu tenho aqui 1,5, que é a altura do térreo até a fundação. Atualizo novamente. Aí eu confiro aqui a altura. A altura do térreo até a fundação, 1,5 metro. A altura do térreo até a cobertura, 3,35. A altura da cobertura até a laje da caixa d'água, 1 metro. E a altura da laje da caixa d'água até a cobertura, 1,5 metro. A altura total do meu empreendimento é de 5,85 metros. Exatamente o que nós temos aqui na nossa arquitetura, tá bom? Então a dica, sempre quando for definir os níveis, comece de cima para baixo. E aí você vai fazer isso de uma vez só, sem precisar corrigir depois. Mas caso precise, atualize o seu DWG e ele já faz para você aqui o corte semático e evita qualquer tipo de erro ou de equívoco nessa etapa de definição dos níveis e as suas alturas, tá bom? Aqui em avançado, tem outras configurações, mas nada disso nós vamos fazer, tá bom? Editar regras de combinação, listar combinações,
Você pode alterar absolutamente qualquer coisa no TQS. Essa é uma das grandes vantagens dele em relação a qualquer outro software. O TQS tem um sistema extremamente aberto para você alterar basicamente o que você quiser fazer, tá? Porém, eu digo que faça isso somente usuários mais avançados. Aqui em materiais, modo de fornecimento de FCK, usar somente valores tabelados. Numa versão licenciada, você consegue especificar qualquer FCK que você definir, tá? Que você desejar. No nosso caso aqui, somente usar FCKs, os valores tabelados. Tabelas gerais, vigas, pilares, fundações, a classe, meu concreto, 25 megapascal. Vinícius, ainda sou iniciante, não sei como fazer essa definição do concreto que eu vou utilizar. Vou pegar aqui com você a NBR 6118. Primeira coisa que a gente faz é definir a classe de agressividade ambiental. Aqui na NBR 6118, só procurar logo pelas páginas iniciais, se não me engano, página 17. Deixa eu abrir aqui com você. Página 18, página 17, tabela 6.1, classe de agressividade ambiental. De acordo com a localização ou com a característica, né, do ambiente onde a sua edificação será construída, você vai definir a classe de agressividade ambiental. Por exemplo, classificação geral do tipo de ambiente para efeito de projeto. Uma edificação localizada no perímetro urbano, por exemplo, a agressividade é moderada, o risco de deterioração da estrutura é pequeno e a classe de agressividade ambiental é do tipo 2, tá bom? De acordo com essa classe 2, venho aqui na página 18, tabela 7.1, correspondência entre a classe de agressividade e a qualidade do concreto. Repare que ela cita também a mesma tabela lá atrás, 6.1, tá bom? Concreto, classe de concreto, CA, concreto armado, CP, concreto protendido. Para a classe 2, a resistência à compressão característica do concreto deve ser maior ou igual a 25 megapascal, no caso, um C25. E é por isso que aqui no TQS, nós utilizamos a classe C25 para os nossos elementos estruturais, tá bom? Por isso que eu defini aqui. E aqui embaixo, classe de agressividade ambiental moderada urbana. Para alterar, clico ali no botão de alterar e aí especifico, tá bom? Exatamente o que está aqui no TQS é o que nós encontramos lá na própria NBR 6118 2023. Fiz essa definição, vou para o próximo, definição de cobrimentos, tá bom? Quais são os cobrimentos que eu vou adotar aqui para o meu empreendimento? Volto novamente na NBR 6118. Tabela da página 20, tabela 7.2, correspondência entre a classe de agressividade ambiental e o cobrimento nominal. Para a classe de agressividade ambiental 2, o elemento estrutural em concreto armado, laje, classe 2, cobrimento igual a 25 milímetros. Aqui eu tenho uma letra B, tá? Assim como eu tenho lá na página 17. Na página 17, acabei não comentando, né? Mas voltando aqui rapidinho, o A e B são algumas prescrições que a norma traz para permitir que a gente tenha algum tipo de redução quanto ao cobrimento dos elementos estruturais. Em um ambiente interno, por exemplo, ela permite ter uma redução de até 0,5 centímetros. Então, se eu tenho ali, por exemplo, cobrimento necessário de 3, para os pilares que estão no interior, eu posso ter um cobrimento ali de 2,5. Para os pilares externos, aí eu deixaria os 3 centímetros, tá bom? Em alguns casos permite reduzir, porém, não convém fazer isso. Imagina eu ter pilares no meu projeto internos com cobrimento de 2,5 e externos com 3. Não faz sentido. É melhor você padronizar esses cobrimentos, tá bom? Aqui na página 20, essa letrinha B aqui para laje, para a face superior de lajes e vigas que serão revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimento final, secos tipo carpete, madeira, com argamassa de revestimentos e acabamento, como pisos de elevado desempenho, pisos cerâmicos, pisos asfálticos, uma camada de impermeabilização, por exemplo, e outros. As exigências dessa tabela podem ser substituídas pelas de 7.4.7.5, respeitando o cobrimento nominal maior ou igual a 15 milímetros. Ou seja, quanto mais revestimento eu tiver sobre aquele elemento estrutural, eu posso estar reduzindo esse cobrimento. No nosso caso, vamos manter aqui os 25 milímetros, ali uma laje de cobertura,
por mais que vai ter o telhado, não tenho garantia que o cliente vai executar uma manta de impermeabilização, enfim, vamos manter aqui os 2,5 centímetros, tá? Ou 25 milímetros. Viga e pilar, classe 2, 30 milímetros ou 3 centímetros. Venho aqui no TQS e confiro isso. Lajes em geral, 2,5 inferior, 2,5 inferior. Vigas e pilares, 3 centímetros, tá bom? Fundações também igual a 3, mas olha só. Elementos estruturais em contato com o solo. As fundações, classe 2, 30 milímetros, tá correto. Porém, olha a letrinha D aqui. No trecho dos pilares em contato com o solo, junto aos elementos de fundação, a armadura deve ter cobrimento nominal maior ou igual a 45 milímetros, ou 4,5 centímetros. Então, aqui nas minhas fundações, eu vou adotar o valor de 4,5 centímetros, ok? Cobrimento de elementos em contato com o solo. O trecho de pilares que está em contato com o solo, que a norma diz para a gente, deve ser maior ou igual a 45 milímetros, ou 4,5 centímetros. E o TQS já traz isso para mim de forma padrão. Talvez no seu, na sua versão, seja diferente, mas é só você configurar conforme estou configurando aqui os meus critérios, tá? Se você clicar aqui em valores de norma, os valores vão voltar ao que está definido na NBR 6118/2023, tá bom? Verificação de cobrimentos mínimos. Maior altura de bainha, 60 milímetros. Maior bitola de viga pilar, 25 milímetros. Maior bitola de laje, 12,5 milímetros. Você pode alterar esse critério, mas particularmente não vejo necessidade alguma, tá bom? Feito isso aqui, vamos para a próxima aba, aba de cargas. A única configuração que nós vamos realizar nessa janela é a configuração de vento. Como eu não quero fazer nada superficial aqui com você, por mais básico que seja nesse nosso curso, né, quero entregar algo que seja mais detalhado, que você tenha mais propriedades para desenvolver um projeto futuramente. Eu poderia vir aqui e alterar esses valores de acordo com o projeto e você, de repente, nem ficar sabendo quais foram os critérios que eu utilizei. Então, eu prefiro, nessa configuração das cargas, das ações do vento, configurar isso numa próxima aula, tá bom? Numa aula à parte, somente para falar da configuração de ação do vento. E aqui, em critérios, somente para finalizar com você e não deixar essa aula muito extensa, muito longa. Essas configurações de critérios é justamente onde você faz a calibragem do software. Porém, você pode fazer essa calibragem, essa configuração a qualquer momento. Eu não preciso necessariamente realizar agora, antes de modelar e dimensionar o meu empreendimento. Até porque eu só vou realmente conferir os resultados da minha configuração, da minha calibragem, depois que eu dimensionar a minha estrutura. Porém, antes de realizar o dimensionamento, necessariamente eu tenho que realizar essa calibragem, tá bom? E são quase que infinitos critérios de configuração que eu posso alterar, de acordo com a norma e também de acordo com a minha preferência, no que diz respeito aos critérios de dimensionamento, detalhamento e geração de desenho. Tudo isso você consegue fazer por essas opções, essas funcionalidades de edição de critérios do edifício que você está desenvolvendo, tá bom? Vou pegar, por exemplo, aqui a parte de fundações em sapatas. Vou dar um clique, vai abrir para a gente essa janela. Por essa mesma janela você consegue alterar os critérios, tá? Exemplo, não quero configurar mais fundações. Fechei ele, clico aqui no maisinho, aqui por aqui não vai acabar, não vai funcionar. Mas lá no modelado, lá no gerenciador do TQS, vai abrir uma janela igualzinha a essa, onde você consegue alterar de acordo com o tipo de elemento estrutural. Que eu fui vendido porque eu estou na janela de criação do projeto. Como eu não criei ele ainda, ele acaba não gerando, não permitindo que eu faça essas atribuições de todos os elementos por aqui de uma vez só, tá? Então vou ter que fechar um para abrir o outro. Mas, basicamente, espero que você tenha entendido o que eu quis mostrar e que eu vou mostrar posteriormente em outras aulas, tá joia? Cliquei no mais então, fundações, vai retornar. E aqui os critérios de fundações, do tipo sapatas e blocos sobre estacas. O TQS não dimensiona estaca, tá? Somente o bloco sobre a estaca, o bloco de coroamento. Materiais. Aqui tem o FCK do concreto que ele vai estar utilizando. Aqui, exemplo, vou alterar para
25 megapascal, tabela de bitolas das armaduras principais da minha fundação. Clico aqui no maisinho e aqui vejo todas as bitolas que ele vai trabalhar para mim. Exemplo, não quero permitir que o TQS detalhe a armadura de 25. Posso clicar aqui no 25 e remover. No 22 e remover. E assim eu faço essa limitação de ferragem que eu quero permitir que o TQS detalhe para mim, tá bom? Então eu escolho o tipo de armadura e o TQS vai trabalhar dentro dessas limitações mínimas e máximas que eu defini aqui para ele. Porém, particularmente não vejo necessidade que você faça isso, até porque o TQS tem uma ferramenta poderosíssima que é o editor rápido de armaduras, para lajes, vigas, pilares e também para fundações. Você pode editar as armaduras também por lá, tá bom? Esforços, aqui a metodologia para determinação do esforço cortante, tá bom? O SEB, ou então o método Claudinei Machado, o método de determinação dos esforços em sapatas flexíveis, enfim, você pode alterar isso de acordo com o que você achar melhor para o seu projeto. Em ambos os casos, você vai ter resultados corretos também. Um pode ficar mais superdimensionado do que o outro. Cálculo, método de pré-dimensionamento, dimensionamento das sapatas, NBR 1018-2003, laço de concreto magro, 5 centímetros, enfim, todas as configurações de critério dos elementos você pode alterar por aqui, inclusive tensões no solo. A tensão admissível no solo, que ele está considerando aqui, no caso da minha versão, por padrão, é igual a uma resistência de 2 kg por centímetro quadrado. De acordo com o laudo de sondagem, a gente define, calcula essa tensão de acordo para o terreno do empreendimento e especifica aqui nessa janela, tá bom? Dimensão mínima da sapata, altura mínima da minha sapata, altura mínima do rodapé dessa minha sapata, pré-dimensionamento, colarinho para pré-dimensionamento, enfim. Área transversal para armadura principal mínima, tudo isso você consegue alterar aqui na janela de configuração de critérios do TQS. Detalhamento, aqui o critério de detalhamento, como eu falei, né, é mais uma questão particular aí de cada projetista. O TQS já trabalha com as configurações mais convencionais, mas se por algum motivo você tiver preferência por um critério diferente do que está aqui por padrão, você pode alterar sem problema. Assim como alguns critérios aqui do desenho, na hora que ele for gerar o desenho para você. De repente, as linhas, os números aqui no desenho ficaram muito próximos. Eu quero afastar. Você pode também fazer todo esse tipo de edição no TQS sem qualquer problema, ok? Fechei, não quero salvar, não vou alterar nada nesse momento. Aqui é mesmo para apresentar para você aqui as funcionalidades, o que você tem em mãos para você aplicar no seu projeto, tá bom? Voltando ao que eu já disse algumas vezes, necessariamente, se você quer ter um projeto mais correto, um projeto mais seguro, com a qualidade acima da média, você precisa investir tempo, conhecimento para estar configurando cada um dos critérios de forma correta, de forma assertiva. Eu não posso pular uma etapa tão importante como essa, só modelar, lançar cargas, dimensionar, corrigir erro do software e entregar para um cliente, tá bom? Então o TQS exige que você faça essas configurações para ter um projeto com qualidade maior. E é o que eu recomendo para você também. Se você não quiser configurar, não precisa. Porém, tenho certeza que seu projeto, no mínimo, na melhor das hipóteses, vai ficar superdimensionado e suscetível a erros de execução, tá bom? Se você não quiser que isso aconteça, você precisa saber como configurar cada um desses critérios corretamente, tá bom? À medida que nós fomos modelando, realizando o dimensionamento da nossa estrutura, eu vou vir aqui fazer algumas configurações, mas não são todas. Vou fazer algumas que eu considero como principais, tá bom? Agora, não são todas as configurações que você pode atribuir para ter realmente o melhor projeto dos mundos utilizando a ferramenta como o TQS, até porque são várias funcionalidades, são vários critérios para que você tenha realmente um projeto com a máxima qualidade que o TQS pode proporcionar através das suas funcionalidades, tá bom? Aqui no gerenciamento, interface com gpreativos, arquivos requeridos por planta, PDF, outras consistências, nada disso a gente precisa alterar e eu não vou modificar isso aqui com você. Basicamente,
são essas as configurações iniciais que nós vamos realizar, tá bom? Vou clicar aqui em OK e olha só, coeficiente de arrasto de vento indefinido. O TQS só permite que eu salve o meu arquivo se eu atribuir algum coeficiente de arrasto, configurando o coeficiente de arrasto para ele calcular a ação do vento. Sem isso, ele não permite que eu salve essas configurações, tá bom? Para ele me permitir fazer isso, eu vou colocar o valor igual a 1 para o coeficiente de arrasto em todas as 4 direções. Vento a 0 grau, 90, 270 a 180 graus, tá bom? Somente para ele permitir que eu salve essa minha janela. Cliquei aqui em OK, prontinho, já salvou para mim, e aí eu retorno para a janela do gerenciador do TQS. Se eu quiser retornar, meu projeto já está criado aqui na árvore do edifício, eu venho aqui em edifício, clico em editar, ou então aqui no menu. Você pode ver que eu tenho um menu menor, né? Com os ícones editar edifício. Cliquei em editar edifício, ele abre para mim novamente aquela mesma janela que a gente estava trabalhando. Agora, com todos os critérios que nós configuramos, já definidos do jeitinho que nós tínhamos feito, tá bom? Depois, quando eu voltar em cargas do vento, vem aqui em cargas, vento, e aí nós vamos, na próxima aula, partir desse ponto aqui, tá bom? Configurando velocidade básica, fator do terreno, categoria de rugosidade, classe da edificação, fator estatístico e também calculando o coeficiente de arrasto. Tudo isso de acordo com o NBR 6123, ok? Forte abraço e até a próxima aula.